Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero estar trazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o meu testemunho, de coisas que eu ainda não relatei aqui no YouTube sobre o meu testemunho. Para quem não sabe, eu me converti ao Senhor, o Senhor me encontrou, o Senhor me chamou para servi-lo, porque assim como a sua palavra diz, não somos nós quem escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que vades e dê frutos. Então eu me converti em uma igreja muito humilde, que tinha poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, que realmente estavam ali para servir a Deus, para obedecer a sua palavra. Uma igreja que era pregada a sã doutrina, a doutrina básica da palavra de Deus. E ali eu contemplei o grande poder de Deus, eu contemplei a manifestação do Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhou na minha vida, no meu coração muito rápido. Então, das primeiras vezes que eu entrei naquela igreja, eu já pude sentir a forte presença de Deus, e todas as vezes que eu ia ali, desde a primeira vez que eu entrei ali naquela igreja, eu queria estar ali todos os dias. Então o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e eu tive o desejo no meu coração, eu quero este poder. Eu quero sentir aquilo que esses irmãos sentem. Só que o Espírito Santo de Deus, ele queria me levar além daquilo que eu estava vendo. Porque eu via a manifestação do poder de Deus, mas no profundo do meu coração existia algo, eu quero te levar ao mais profundo. Então o Espírito Santo de Deus, através da sua impulsação, ele me ensinou a não se conformar com o raso, porque tem pessoas que se conformam com o raso, e você precisa mergulhar profundamente no Espírito Santo, você precisa buscar no profundo. O Espírito Santo foi me impulsionando de uma forma muito grande a buscar a Deus com toda a profundidade, com todo o desejo de receber o seu poder, de receber a sua virtude, de receber a sua presença. E nisso o Espírito Santo, a primeira coisa que ele me impulsionou a fazer é viver uma vida de oração e obediência à palavra de Deus. E o Espírito Santo começou a me impulsionar a ler bastante a palavra de Deus, a meditar constantemente na palavra de Deus. Então o Espírito Santo me impulsionou a ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, de entender os mistérios de Deus em sua palavra. E ele me impulsionou a orar constantemente. Então chegou a momentos, comecei a ler a palavra de Deus 3 vezes ao dia, meditando na palavra de Deus. Então eu comecei a ler constantemente a palavra de Deus, eu comecei a orar constantemente, eu comecei a jejuar constantemente, com a sede de receber a presença de Deus, com a sede de receber o poder de Deus, assim como aqueles irmãos tinham. Então o Espírito Santo foi me impulsionando, e assim começou a sobrevir perseguições sobre a minha vida. Perseguições vieram através dos demônios para que eu parasse de orar, para que eu parasse de meditar na palavra, de ler a palavra de Deus. Porque a maior ferramenta que Deus me entregou no início da minha caminhada é a palavra de Deus. Porque eu comecei a perceber que existiam coisas, diversidade de coisas que não estavam dentro da Bíblia Sagrada. Então eu pensava, somente para mim desvendar aquilo que realmente está escrito e o que não está, é somente eu pegando a palavra de Deus para ler. E nisso o Espírito Santo foi me impulsionando a ler a palavra, a meditar na palavra, estudar a palavra, entrar em oração, em jejum, em oração constante. E nisso eu fui recebendo inúmeras críticas, as pessoas achavam que eu iria ficar louca. Já ouvi crentes disserem para mim que eu iria ficar louca por ler constantemente a palavra de Deus, por estar buscando a Deus profundamente, e sobrevieram perseguições. Só que neste momento de perseguição, eu comecei a perguntar a Deus, se o Senhor está nisso, se é o Senhor que está colocando este desejo no meu coração, eu preciso, Senhor, de uma confirmação, porque eu não posso fazer algo que não é da tua vontade. Eu não posso ser uma pessoa extremista, uma pessoa exagerada, mas o Espírito Santo disse ao meu coração, sou eu que estou colocando no seu coração esse desejo. E quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, que isso era a vontade dele,
o Senhor começou a me dar um sinal sobre a sua palavra. O Senhor derramou um sinal sobre a minha vida e esse sinal me acompanha até hoje. E todas as vezes que eu pegava a palavra de Deus para ler, uma luz aparecia na palavra de Deus, de uma forma trazendo uma mensagem. Não temas, porque foi eu quem coloquei isso no seu coração. Foi eu que lhe ensinei a buscar-me profundamente, a meditar na minha palavra, que é a principal arma na qual tenho entregado em tuas mãos contra os demônios. E o Senhor me entregou a arma da palavra, a arma da oração, para guerrear espiritualmente. Porque assim como você hoje, você tem essa oportunidade de você buscar um conhecimento através do YouTube, através da internet, mas nessa época eu não tinha acesso a este conteúdo, eu não tinha acesso à internet. Então o Espírito Santo de Deus teria que me dar conhecimento e dessa forma Deus me deu estratégias para vencer as primeiras guerras espirituais. O Senhor me deu duas armas poderosas, que é a palavra e a oração. Então o Senhor começou a me treinar no particular. Você é cristão, você sabe que existem os bastidores. Você é treinado no seu particular, você é treinado no seu quarto. Então muitas pessoas pensam que você caiu de paraquedas e simplesmente se tornou uma pessoa cristã. Não, existiu lutas no seu particular, existiu orações no seu quarto, existiu lágrimas no seu quarto, existiu meditação, leitura da palavra, esforço, preço sendo pago, existiu oração na madrugada e é por isso que hoje você surgiu, por causa do seu esforço, por causa da sua obediência a Deus. Então sobrevieram muitas tentações, muitos pratos. Satanás começou a trazer sobre a minha vida várias tentações, ofertas, banquetes, para que eu pecasse contra Deus, para que eu despregasse aquilo que eu estava pregando. O Espírito Santo foi me treinando em particular para guerrear contra as forças malignas, para me mostrar aquilo que realmente vinha de Deus e o que não vinha. E o Senhor me mostrou muitas ciladas de Satanás investidas contra a minha vida. E o Senhor, a partir do momento que Ele estava me treinando, o Espírito Santo disse: é o momento em que irei te treinar no público. O meu avô, pelo fato dele ser uma pessoa que não tinha condições de estudar, ele é uma pessoa que ele não tem leitura, então ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue ler nada, ele não tem acesso à leitura. E isso me comoveu, porque eu via muitos crentes que sabiam ler, que tinham leitura, mas não gostavam de ler a Bíblia Sagrada, perdiam tempo com outras coisas, mas não buscavam a Deus profundamente. E aquilo tocou meu coração. E o Senhor me impulsionou sobre a vida dele, que todas as vezes que eu fosse na casa do meu avô, que eu pudesse ler a palavra de Deus para ele. Então isso aconteceu. Todas as vezes eu estava ali, lendo a palavra de Deus para o meu avô. Porque eu pensava desta forma: que meus olhos sejam os olhos dele, que meu entendimento seja o entendimento dele, aquilo que ele não pode fazer, que as minhas mãos venham fazer. Então eu comecei a trazer a palavra de Deus para uma pessoa que não conseguia ler. Então, através daquilo, o Senhor foi enviando pessoas que não viviam em sinceridade com a palavra de Deus, pessoas que acreditavam em um falso evangelho, e ali Deus começou a me usar para confrontar aquelas pessoas que acreditavam em falsas doutrinas. O meu avô era um cristão muito antigo, então ele conhecia inúmeras pessoas que também eram cristãs, e essas pessoas traziam sobre si uma falsa doutrina. E o Senhor começou a me usar para essas pessoas para confrontar com aquilo que eu tinha aprendido no secreto, com a meditação que eu tinha aprendido no secreto. Porque eu coloquei um propósito no meu coração que eu iria ler a palavra de Deus para que todas as heresias, tudo aquilo que realmente não estava escrito em sua palavra, venham ser desvendadas. E ali, quando eu li a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, eu entendi que muitas coisas que as pessoas falam não está escrito na palavra de Deus. E ali eu comecei a confrontar essas pessoas que acreditavam em falsas doutrinas, em doutrinas de demônios, pessoas que não obedeciam à sã doutrina porque diziam que não estavam na palavra, mas a sã doutrina está na palavra de Deus. Então o Senhor começou a me usar para essas pessoas. E aquilo começou a me encher.
eu comecei a sentir o poder de Deus de defender o seu evangelho, de defender a sua palavra. E o Senhor começou a me impulsionar e me usar para confrontar as heresias de Satanás, as doutrinas satânicas de Satanás. Nisso, o meu avô começou a passar conhecimentos dele na sua caminhada com Cristo. Por ele ser uma pessoa muito antiga, então ele já teve vida de jejum. Por mais que ele não saiba ler, ele já teve uma vida de jejum. Ele começou a me impulsionar a também ter uma vida de jejum. E aquilo foi me enchendo a cada vez mais. O Espírito Santo ia me impulsionando e eu recebia conhecimento e eu colocava em prática. Então, o Senhor começou a me impulsionar e o meu avô tinha várias experiências espirituais com demônios e aquilo começou a me encher. Eu disse, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu comecei a colocar em prática a vida de jejum e oração, eu comecei a ter experiências no mundo espiritual, eu comecei a ter experiência com visões, comecei a ter experiência com demônios, porque eu coloquei um propósito no meu coração, de não somente ouvir, mas colocar em prática aquilo que o Espírito Santo estava trazendo sobre a minha vida. Só que houve momentos em que a luta, a perseguição começou a aumentar sobre a minha vida. A luta e a perseguição começou a aumentar e houve momentos que eu pensei em ir para outro propósito, de deixar de fazer as coisas para Deus, de deixar de se firmar nos propósitos de Deus. O Senhor me colocou para pregar o seu evangelho, mas muitos não entendiam o propósito de Deus sobre a minha vida. Então julgavam e queriam mudar aquilo que Deus tinha estabelecido sobre a minha vida. Então eu entrei em um propósito de oração com Deus. E neste propósito de oração, eu pedi ao Senhor uma direção. Se o Senhor tivesse na minha vida, que o Senhor viesse falar através de alguém. Eu pedia que o Senhor viesse abrir uma porta para outra situação, para que eu não venha mais somente ficar no seu evangelho, mas que o Senhor viesse abrir outra porta para mim. Então, o Senhor, ele começou a receber essas orações. E houve um dia que quando eu terminei aquela campanha, o Senhor usou o meu pastor. E o meu pastor foi usado na revelação pelo Espírito Santo de Deus. Ele não sabia nada sobre aquilo que eu havia pedido ao Senhor, mas ele disse para mim, tu viverás do evangelho, assim Deus manda te dizer. Não adianta pedir uma porta para Deus, porque Deus não vai abrir. Então, o Senhor confirmou aquilo que Ele havia estabelecido sobre a minha vida. O Senhor me estabeleceu para pregar o seu evangelho, para viver o seu sobrenatural, a profundidade com o Senhor. E muitos não entendem isso porque pensam que é você que tem que executar a sua vontade, é você que tem que fazer o que quer. Não, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, é o Senhor que vai fazer, o propósito é dele, a promessa é dele, o cumprir é dele. Então você tem que obedecer, porque o Senhor é dono de você, então você obedece o seu dono. Aquilo que muitas pessoas não conseguem enfrentar hoje é pelo fato das críticas e perseguições que sobrevêm por causa do propósito de Deus. Alguém que não entende, você, muitas das vezes, vai falar contra você, vai falar contra o propósito de Deus. O diabo vai usar pessoas para mudar o seu destino com Deus, para mudar o propósito, para tirar a sua vida de oração, para tirar a sua vida de jejum, a sua vida de leitura à palavra. Mas uma coisa eu te digo, resista até o fim. Resista até o sangue contra o pecado, resiste às tentações, porque inúmeras tentações, inúmeros pratos virão, inúmeras coisas sobrevirão, para que você abandone o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mergulhe no profundo do Espírito, porque assim como o Senhor me deu um sinal, eu creio que também Ele pode dar um sinal sobre a tua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, que Deus abençoe a sua vida.